Eu cheguei no primeiro podando os vineyards, né? Os pés de uva, as vinhedas, né? Eu comecei podando, chegava às 5h30 da manhã na fazenda, um frio desgraçado para você começar a cortar e podar assim essas arvorezinhas de uva, né? Era um negócio bem brabo, né? Porque era muito frio, muito, muito frio. E você tinha que fazer muita força, né? Porque era duro os negócios assim. Então, foi o primeiro trabalho que eu tive na Nova Zelândia. Depois, eu comecei a fazer o que chama de wrapping, que é você amarrar os galhos do pé de uva da vinheira para a videira para depois nascer as uvas. Depois, catei uva. Aí depois, fui trabalhar catando kiwi. Depois catei maçã, depois empacotei kiwi, trabalhei no restaurante lavando prato, trabalhei limpando o banheiro. Mas uma coisa que me chama muita atenção de lá, assim, é que, eu sei se é felizmente ou infelizmente, o brasileiro é um povo, todo mundo que está morando fora, você fica meio carente, né? Porque as pessoas estão sem família, estão lá. E eu tive uma atitude que é o seguinte, cara, eu só vou conviver, eu não vou conviver com brasileiros, porque se eu quero aprender inglês, não vai fazer sentido, né? E eu tomei essa decisão, consegui achar um albergue que não tinha um brasileiro. Fiquei nesse albergue muito tempo, assim, e acabei evoluindo muito no inglês. Toda terça-feira eu ia no cinema, que era uma promoção. Eu dormia todos os dias escutando música e fazendo dever de coisas em inglês, assim, para poder aprender. E você tinha quantos anos? Tinha 22 para 23. Já estava com 22 anos. Todas essas dificuldades que você passou, né? O que isso trouxe para o Samir hoje, para essa história nova que a gente vai contar? Monique, eu acho que eu tenho uma coisa que eu não sei de onde veio, tá? Acredito que seja do esporte, sabe? Eu amo esporte, assim, tudo que você puder imaginar na vida eu gosto de fazer. Cara, se você tem um desejo, se tem um sonho, aquilo você tem que realizar. Se você não realizou, a culpa é sua. Você não pode botar a culpa em ninguém, né? Então, eu sempre... A responsabilidade de fazer é sua, né? Eu sempre entendi muito bem isso, sabe? Se eu não ganhei um par ímpar, se eu não ganhei um jogo de baralho, se eu não ganhei um jogo de futebol, a culpa é minha ali, né? Eu acredito que isso tenha vindo do esporte, porque o esporte te traz competitividade, né? Eu acredito que tenha sido por causa disso, mas foi uma coisa que não importava, né? O dia é uma coisa que eu até escutei uma entrevista do Federer, né? Uma lenda aí do tênis, que ele falava o seguinte, né? Eu não lembro mais ou menos os dados, mas era mais ou menos o seguinte: ele só ganhou 58% dos pontos disputados. E se você imaginar, é pouco, né? Porque se você perguntasse para alguém sem saber dessa estatística, a pessoa vai imaginar, não, o Federer ganhou 70%, 80%, né? Porque foi um multicampeão. E ele falava o seguinte nessa entrevista, né? Que você perdeu o ponto, no próximo, você tem que estar zerado, sabe? E isso acontecia um pouco comigo. Se você teve um dia ruim, no dia seguinte eu vou acordar alegre, não importa o que aconteça. No dia seguinte você tem que ser quem você é, com a sua origem, com o que você acredita, com a sua autoestima, com a sua positividade. Então, para mim não era assim, se um dia, por exemplo, estava chovendo na fazenda e não tinha trabalho, no outro dia eu ia acordar, trabalhar com mais vontade ainda para ganhar mais dinheiro. Porque é uma coisa que é bacana na Nova Zelândia, que a maioria dos trabalhos são todos por produtividade. Então é muito bacana. Então, se você não trabalha, você não ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, tinha gente que às vezes chegava na fazenda para trabalhar 9 da manhã e saía 5 da tarde, eu chegava às 6 da manhã e saía 8 da noite. Porque quanto mais horas eu trabalhasse, mais dinheiro eu ia ganhar. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Porque você sente que... Eu acho que se todo o trabalho fosse assim, né? Se você sentisse na unha ali como você consegue trabalhar mais e ganhar mais, eu acho que a grande... Faria diferença, né?